Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez nesse nosso instante de estudos aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos no livro 3 das Leis Morais, capítulo 9 da Lei da Igualdade, e hoje a gente começa então uma continuação, é a terceira parte desse capítulo, o capítulo 9, e a gente abre com o tema a igualdade dos direitos do homem e da mulher. E a pergunta 817 do Livro dos Espíritos diz assim: são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? E a resposta: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Resposta: sim, ambos são iguais em direitos. E vale salientar que a gente está falando de um texto que é de 1857, como eu já repeti algumas vezes, e a gente sabe o quanto, ainda nos dias de hoje, não existe essa igualdade em direitos plenos. A gente tem vários problemas ainda em relação ao tratamento de homem e mulher, seja na questão de salários, porque eles não recebem o mesmo salário efetivamente nas organizações, seja porque na própria sociedade não tem o mesmo valor. A mulher muitas vezes acumula funções por ter que, em decidindo trabalhar fora, ter que também cuidar da casa. Então, as obrigações da mulher acabam sendo maiores. E esse texto, que é de lá atrás, 1857, já dizia que homens e mulheres são iguais perante Deus e, por causa disso, devem ter os mesmos direitos. Pergunta número 818. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? E a resposta? Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É o resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. E a gente viu isso, combina com outras questões que foram tratadas, quando a gente falou, por exemplo, na questão da guerra, e onde o mais forte acaba exercendo um poder maior sobre os mais fracos. Quando a gente trata de gênero, dessa discussão de gênero, o homem naturalmente, fisicamente, na média, é mais forte do que a mulher. A mulher tem uma constituição física um pouco mais frágil do que o homem. Isso, historicamente, quanto mais atrasado o povo, quanto mais inferior o povo, a supremacia da força fez com que o homem sempre levasse vantagem sobre a mulher, de maneira que a mulher sempre fosse subjugada ao poder do homem. Então a mulher sempre foi tratada como inferior por conta disso, por não poder se revoltar contra a força física que operava. Quanto mais a sociedade evolui, quanto mais a gente vai compreendendo essas questões, e quanto mais a inteligência passa a receber um valor maior, a gente vai percebendo que a mulher então vai ganhando espaço, vai se equiparando ao homem, já que somos todos filhos de Deus, iguais a Deus, iguais em direitos, como diz na questão anterior. Então não existe motivo para essa diferenciação. Então o que fica aqui é que então certos países, como é comentado aqui, onde a mulher é considerada inferior, é por conta do país e da cultura, da maneira como se enxerga, e não de um atributo divino, e não da formulação do conceito básico das leis divinas ou naturais. Pergunta número 819. Com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? Ou seja, se estamos todos dentro de um planejamento divino, e se somos igualmente em direitos, temos direitos iguais, com que finalidade a mulher então foi desenhada, vamos dizer assim, foi concebida por Deus por ser fisicamente mais fraca que o homem? E a resposta fala de determinar funções especiais. Ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes, à mulher, os trabalhos leves, a ambos o dever de se ajuntarem mutuamente e suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Então a questão foi pensada no design divino, vamos dizer assim, que essa complementariedade de atributos fizesse com que a família pudesse caminhar, com que homem e mulher juntos pudessem construir, na medida em que características diferentes de um e o outro poderiam ser somadas. Dada a inferioridade da evolução humana espiritualmente, do que a gente tem até agora, a gente vai encontrar, por conta disso na história, o mais forte sobrepujando o mais fraco, e por causa disso a mulher ocupando o lugar
inferior sobre o homem na medida em que a força se estabelecia mais firmemente. A mesma questão acontece, e não é só uma questão entre gênero, entre homem e mulher, mas a gente viu também que isso também acontece nas nações, acontece com os povos. Os homens mais fortes também sempre sobrepujaram os homens mesmo um pouco mais fracos, de maneira que o mais forte sempre exercesse uma capacidade maior de influência e de tomada de poder. Por causa disso, as sociedades, quanto mais atrasadas, mais essa característica mais rude, mais a característica da força se sobrepunha. E como isso acontece, por consequência, a mulher também é culpada por ser mais fraca fisicamente, no seu desenho, vamos dizer assim, e estar destinada ou ter propriedades para ter funções diferentes, tivesse uma posição menos destacada. O que a gente vai perceber que, de novo, à medida em que a sociedade vai avançando, que nós vamos melhorando, a gente vai começando a enxergar a equiparação, de maneira que nos dias de hoje essa discussão é bastante forte, a gente discute bastante esses assuntos, a própria sociedade começa a estabelecer e as leis vão mudando, né? As leis humanas vão mudando cada vez mais no sentido da equiparação. Então, embora a gente ainda não tenha uma equiparação completa, e como eu disse, salários diferentes para homens e mulheres, funções diferentes, falta de enxergar a mulher, falta de posicionamento das mulheres, por exemplo, nos cargos de direção das empresas, com uma participação menor nas direções, já existe um movimento no sentido de empoderar as mulheres para que elas tenham igualdade de condições de formação, de oportunidades, para que a gente tenha uma sociedade justa e plena. Uma vez escutei uma frase bastante interessante que mostra essa questão. Diz que isso em relação à diversidade geral, o cabe também na questão de gênero tratada aqui. Quando a gente olhar para o lado e perceber que existe em todas as situações a participação igual nos gêneros e em todas as diversidades que a gente tem, ou seja, se você olha para as direções das empresas e encontra equiparativamente 50% a 50% entre os dirigentes das organizações como sendo homens e mulheres, significa que existe uma igualdade de poder e de capacidade. Na mesma situação com todas as outras questões. Se somos seres igualmente capazes, se somos seres divinos de igual característica, é normal que a proporção que a sociedade toma seja representada em todos os âmbitos. Então, todas as situações, a gente deve encontrar, num mundo mais evoluído, homens e mulheres compartilhando funções, compartilhando situações diferentes, de maneira que a gente tenha essa complementariedade cada vez mais presente, porque a gente estaria dizendo que nós estamos respeitando a formulação dessa proporcionalidade entre homens e mulheres, porque ambos estão ocupando todas as funções, todas as posições, em todos os cargos diferentes que são possíveis de se ter. Pergunta número 820. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sobre a dependência do homem? E aí a resposta: Deus a uns deu a força para protegerem o fraco e não para o escravizarem. E continuando, diz assim: Deus apropriou a organização de cada ser as funções que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe, ao mesmo tempo, maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Então, aqui a questão da diferenciação entre a destinação, vamos dizer assim, das capacidades, né? A mulher tem naturalmente isso, e nem nisso a gente consegue dizer de fato como sendo todas as mulheres e todos os homens, mas naturalmente as mulheres têm uma capacidade maior na afetividade, na negociação, são mais capazes de negociar situações. Atributos que são menos ligados à força física e mais ligados à capacidade, às vezes mental, às vezes à capacidade de empatia, de perceber o outro, são mais naturalmente destinados às mulheres. O que eu disse é que, na medida em que a gente vai evoluindo como espíritos, isso nem sempre é verdade. A gente vai encontrar homens que são também naturalmente mais empáticos, mais capazes de negociação e mais afáveis, mais amorosos. Mulheres que, eventualmente, algumas são um pouco mais brutas no sentido físico, porque se
compreendem uma constituição um pouco diferente, mas esse extrato na maioria, que é a destinação do gênero do homem e mulher, tem essa diferenciação. E volta àquela primeira questão, de ser uma função de complementariedade, onde a gente depende de situações onde a força física precisa ser manifesta para concluir uma determinada obra, uma determinada função. O homem participa então mais fortemente, porque a ele foi destinado pela própria constituição física essa capacidade de força, onde essas ações dependem mais de uma capacidade de afetividade, de amor, de negociação, de capacidade de empatia. Então as mulheres acabam levando uma grande vantagem sobre isso, e por causa disso essas atribuições deveriam ser compartilhadas. A gente deveria ter essas funções sendo executadas por ambos, divididas, né? Pergunta número 821. As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas pelo homem? E a resposta, sim, maior até. É a ela a quem dá as primeiras noções da vida. Então a gente tem a função da maternidade, que é dada à mulher, a grande capacidade de geração, e por atributo, mesmo nos começos, mesmo quando a gente volta no tempo, nos seres mais brutos, menos desenvolvidos, a mulher é dada a atribuição, a função de ser a grande protetora do nascituro, daquele que nasce. É o primeiro, tanto é que o primeiro alimento que o feto recebe, que o bebê recebe, vem da mãe, de maneira que ela protege, ampara aquela criatura para que inicie ali o desenvolvimento. De novo, voltando na questão da evolução, a gente vai vendo com o passar do tempo e à medida em que a gente vai se desenvolvendo como espírito, que a gente vai se colocando um pouco mais elevado, os homens começam e precisam participar dessa função, não simplesmente sendo aquele que é o provedor material, aquele que sai para trabalhar e traz dinheiro para casa, mas compartilhando essas funções de educação e acompanhamento e cuidado daquele ser que está em crescimento, de maneira que os dois papéis possam de novo serem complementares. A gente sabe que a mulher vai continuar sendo aquela que gera, aquela que tem a maternidade, aquela que vai ser o primeiro alimento, mas quanto mais evoluído o homem também, maior é a participação que ele tem amparando para que essas funções possam ser bem divididas. E para que a mulher não tenha esse peso tão grande que muitas vezes teve que abandonar a vida profissional, por exemplo, para se dedicar para cuidar dos filhos. Se a gente evoluir como sociedade, em alguns lugares isso já começa a ser presente, a gente vai perceber que a licença maternidade, que hoje é dada com um período maior para a mulher, que antes era 4 meses, passou para 6 meses, a gente começa a ter essa licença maternidade como uma licença paternidade num sentido maior, de maneira que essa licença possa ser compartilhada entre pai e mãe, de maneira que pai e mãe possam se afastar parcialmente do trabalho para cuidar da evolução daquele serzinho que foi dado. De maneira que até nesse momento, nos primeiros momentos, por exemplo, a mulher, a mãe pode estar mais perto, depois o homem pode trocar com a mulher, cuidando mais dessa criança, enquanto a mulher volta ao mercado de trabalho, para que depois ela retorne, o homem saia de novo, ou compartilhando meio a meio, um fica meio período, outro fica meio período, porque esse é o normal e assim deveria ser. Então as sociedades mais evoluídas já têm esse conceito um pouco mais bem esclarecido, que já começam a reconhecer mais essa igualdade de direitos entre homens e mulheres. Nos menos evoluídos, a gente ainda vai encontrar uma posição mais rígida, mais fixa, mais destinada à mulher cuidando da criança, dos filhos, e ao homem tendo esse papel de provedor, aquele que tem a função de, através da sua força física, sair, ganhar dinheiro e trazer para casa e manter a família nas suas necessidades. Pergunta 822. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? E a resposta: o primeiro princípio de justiça é esse: não façais aos outros o que não quererias que vos fizessem. Então aqui é essa destinação. A gente já falou que a comparação entre leis humanas e leis divinas. As leis naturais ou divinas, que são essas que a gente estuda aqui, que a gente está estudando sobre o aspecto da lei da igualdade, definem que homens e mulheres são iguais, porque são espíritos igualmente, né? E têm os mesmos direitos. Na medida em que a lei humana ela é um aspecto, um reflexo pálido da lei divina natural, é natural que quanto mais antiga, quanto mais próxima
da barbárie, esta lei que foi definida, ela esteja mais afastada das leis divinas e naturais. E por causa disso, à medida que a sociedade vai evoluindo, ela vai cada vez mais se aproximando da lei divina natural. Então é natural que a gente espere na evolução dos tempos que as próprias leis humanas comecem a se igualar às leis divinas ou naturais, porque é um processo de evolução. A gente está melhorando e está evoluindo. Por isso que nas civilizações mais evoluídas, essa capacidade, o direito de homem e mulher fica equivalente, fica mais igualado e mais notável de se perceber. Então, mas é um tempo que precisa. A sociedade precisa evoluir, nós precisamos amadurecer como espíritos. Isso demonstra o quanto a sociedade está evoluída, o quanto ela está mais depurada, mais apurada. Quanto mais próximo, quanto mais evoluída ela estiver, maior será a igualdade. E não só a igualdade, a gente pode estender isso, não só para homens e mulheres, mas pela diversidade completa, com todos os papéis que se apresentam na humanidade, que são mais visíveis nos dias de hoje, justamente que a sociedade começa a discutir esses aspectos e começa a entender que cada ser é um ser divino, é um espírito que tem direitos iguais, que tem uma formação igual, vem de um mesmo ponto, que é a criação divina, e parte para o mesmo ponto, que é a evolução espiritual. E a gente vai tratar já na questão seguinte, que, no final das contas, homens e mulheres são simplesmente a posição que nós ocupamos enquanto estamos aqui encarnados, porque, no final das contas, não existem espíritos homens e espíritos mulheres, existem espíritos. A função homem e mulher é dada na encarnação, na medida em que a gente encarna no planeta Terra e vem preparado para desempenhar uma determinada atividade, uma determinada tarefa. Se nós quisermos e precisamos evoluir, nos tornar espíritos mais puros, deveremos passar por ambos os papéis para que a gente aprenda a cada destinação, a cada vida, a cada existência, essas diferenças de atribuições que são dadas a homens e mulheres, porque como espíritos precisamos ter todas essas capacidades. Um espírito evoluído tem avançado não só a sua capacidade de concretização, como é dada para o homem, por exemplo, na questão da execução, mas também a sua afetividade, a sua emoção, essa capacidade de empatia, que são atributos mais considerados para o feminino. E o espírito precisa ter ambas. Então é natural que ele passe por experiências diferentes para que ele possa alcançar voo, para que ele possa se colocar numa posição mais evoluída. Item A, da pergunta 822. Sendo assim, uma legislação para ser perfeitamente justa deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? E a resposta? Dos direitos, sim. Das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par a par com a barbaria. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e no outro. Sobre esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Aqui, a complementação, a explicação de tudo aquilo que a gente já falou. Os espíritos não são homens, não são mulheres. Por causa disso, a destinação do que nos é dado como atribuição na constituição física atual que temos, define em parte a função que deveríamos executar. Por isso a questão das funções serem diferentes. Embora deva existir o direito de fazer qualquer coisa, quer dizer, você, mulher, pode ser o que você quiser, assim como o homem pode ser o que quiser, desde que isso não infira em outros princípios básicos, como, por exemplo, machucar e magoar as outras pessoas, maltratar as outras pessoas. Fora isso, se isso contido dentro das outras leis divinas e naturais, você tem o direito de se demonstrar, de se manifestar da maneira como você quiser. Se você, como mulher, quiser exercitar trabalhos mais duros, mais rígidos, é natural que você possa e seja permitido que você faça dessa maneira. Já que, e aqui uma grande explicação para determinados eventos que a gente vê e que a gente pode estranhar. Como não somos homens ou mulheres, nós somos espíritos e, eventualmente, alternamos papéis em reencarnações diferentes, é natural que a gente possa entender
que um ser tenha, numa determinada encarnação, um apego muito maior àquele papel que foi executado, por exemplo, o papel de mulher, e quando reencarnado numa próxima vida, no papel de homem, no gênero masculino, acabe trazendo ou demonstrando certas capacidades, certas características que são mais femininas do que masculinas, porque o ser carrega na sua experiência todas as vivências anteriores. Então isso explica certas situações, por que a gente vê algumas mulheres que se manifestam às vezes muito mais de maneira com dons mais, com características mais masculinas, e homens que se manifestam às vezes com características mais femininas. Porque na realidade a manifestação ali, além do corpo físico, é a manifestação do espírito se colocando mais presente. E por que isso parece que está mais evidente nos dias atuais? Porque talvez seja necessário que a gente, tendo uma habilidade maior de compreensão dessas situações, seja colocado em xeque realmente para verificar que não existem papéis exatamente definidos para o gênero, mas sim aquilo que o ser deseja manifestar. Então a liberdade de manifestação do espírito é uma coisa que muitas vezes é nos colocado como xeque, como prova, para que a gente, observando aquilo e percebendo que aquele ser manifesta do jeito que ele quer se manifestar, isso não é considerado nem certo nem errado, mas aquilo da maneira como ele se manifesta. Então esse respeito ao direito do outro de se manifestar, da maneira como ele deseja e como ele entende, lógico, voltando de novo, desde que isso não fira princípios como fazer mal às outras pessoas. Se é uma decisão pura e pessoal, da maneira como ele se manifesta, isso não te afeta, não tem por que você achar ruim ou achar que está errado. Então essa discussão que existe nos dias de hoje, principalmente sobre o questionamento do papel e do homem e da mulher, tende a acabar na medida em que a gente, como espírito, for evoluindo e entendendo, aprendendo o respeito ao outro, ao próximo, na medida em que aquilo não te compete, se isso te afeta ou não te afeta. Então a sociedade aprenderá a conviver com isso. Aqueles que ainda se fixam muito nisso e consideram isso como doença, por exemplo, nessas manifestações diferentes, a ciência evolui também, a própria psicologia já demonstra, isso não é considerado doença, não pode ser tratado como doença, porque é uma manifestação do indivíduo e precisa ser respeitado como manifestação do indivíduo. E a gente, como sociedade, precisa evoluir para esses pontos. A evolução disso é que demonstra como é que a sociedade é mais evoluída, como é que a sociedade respeita as diferenças que existem no seu convívio e permite que todo mundo seja respeitado como indivíduo dentro das suas decisões, desde que isso não fira as leis que fazem com que você machuque outras pessoas, que você não respeite o direito das outras pessoas. Se você quer ter o seu direito respeitado, você precisa respeitar o direito dos outros também, e não achar que uma definição sua valha para todo mundo. É preciso respeitar opiniões diferentes. Bom, e aí a gente entra num outro tema ainda dentro desse capítulo, do capítulo 9, da Lei da Igualdade, que é a igualdade perante o túmulo. Pergunta 823. De onde nasce o desejo que o homem sente de perpetuar a sua memória por meio de monumentos fúnebres? E a resposta? Último ato de orgulho. Ou seja, a gente já viu, e o Evangelho trata disso bastante fortemente, o Livro dos Espíritos trata nos capítulos anteriores, que um dos impeditivos que o homem tem, que o espírito humano tem para evoluir, é o orgulho, é deixar a sua marca, é se considerar, e a gente lembra que orgulho vem de orgulho, e orgulho significa considerar-se mais do que é. Então todo orgulho é uma posição errada, na medida em que se considera mais do que é. Se você se considera mais do que é, você não é justo com a medida com que você sabe. Então não existe orgulho bom e não existe orgulho mau. Essa concepção de que, mas o orgulho bom é quando você faz alguma coisa e você fica orgulhoso daquilo que você fez, ou você tem orgulho dos filhos daquilo que eles alcançaram. Se é orgulho, você considera além daquilo que é realidade. Então, orgulho nunca é bom, por concepção da própria palavra. Você pode ficar feliz. Você pode ficar feliz pelo que você alcançou, feliz pelo que você tem, feliz pelo que seus filhos alcançaram, feliz pelo que a sua pátria representa, mas não orgulhoso, porque orgulhoso já indica em si, já na concepção, mais do que é. E o homem, quando se manifesta, por exemplo, criando monumentos fúnebres que
que ressaltam ou relembram as qualidades, as características do indivíduo que está lá, só demonstram o orgulho que se tem e o desejo de perpetuar aquela passagem que existiu por aqui. Somos espíritos e teremos várias passagens. A lembrança, e esse é um outro ponto bastante interessante também, a manifestação que a gente faz numa existência, numa vida, ela fica presente em todos aqueles com quem a gente conviveu. Então, cada um de nós é fruto não só das nossas próprias realizações, do nosso próprio pensamento, das nossas próprias decisões, mas também de todos aqueles que influenciaram o nosso desenvolvimento. Então, os nossos antepassados estão todos em nós, os nossos amigos estão todos em nós. Então, uma vez que existe o desencarne, aquele que desencarnou deixou marca e contribuiu com todo mundo que está à nossa volta. Então, cada um de nós é um punhado de tudo aquilo que a gente viveu. Então, as pessoas já deixam naturalmente um legado, que é o legado da contribuição, boa ou má, né? Porque alguns deixam uma contribuição má, né? Boa ou má, daquilo que conviveu com as outras pessoas. Então, não faz sentido o orgulho em monumentos, em criar, e a gente hoje discute bastante isso, né? Tem certos lugares, principalmente na Europa, que isso é bastante patente. Estátuas que foram erigidas a indivíduos que foram importantes na sociedade começam a ser questionadas, porque muitas vezes esses mesmos indivíduos foram déspotas em outras áreas. Então isso está sendo bastante questionado, principalmente na Europa, no sentido de derrubar as estátuas, de acabar com esse enaltecimento à personalidade, porque no final das contas, se a sociedade evolui, qualquer coisa que a gente volta para trás era menos evoluída do que os dias de hoje. Então, o questionamento dos dias de hoje em relação à posição daqueles que foram no passado pode ser, de uma certa maneira, injusto, na medida em que, se nós todos éramos menos evoluídos, aquele que naquela época era enaltecido pelo que ele tinha construído, pelo que ele tinha conseguido fazer, não demonstrava que aquele ser era perfeito. Porque se fosse perfeito, ele estaria na época errada, né? Então, se evoluímos, estamos melhores hoje do que antes. E por isso que não faz muito sentido enaltecer com estátuas de bronze, com situações para gerar uma perpetuidade de alguma entidade, de algum ser que passou por aqui, porque isso, no final das contas, não faz bem nem àquele que deixou essa imagem e nem àqueles que ficaram. Item A, da pergunta 823, mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é antes devida, a mais das vezes, aos parentes do defunto que se querem honrar a memória do que ao próprio defunto? Tem razão, né? E a resposta: orgulho dos parentes desejosos de se glorificarem a si mesmos. Ó sim, nem sempre é pelo morto que fazem todas essas demonstrações. Elas são feitas por amor próprio e para o mundo, bem como para a ostentação da riqueza. Supões, porventura, que a lembrança de um ser querido dure menos no coração do pobre do que pode colocar sobre o túmulo senão uma singela flor? Supões que o mármore salva do esquecimento aquele que na terra foi inútil? A lembrança daquele que passou por aqui está presente dentro de todo mundo que conviveu. Se aquela lembrança é uma lembrança boa, ela ficará e perpetuará durante aquela passagem, durante toda aquela geração que ficou aqui. Aqueles que se vangloriam e que constroem monumentos em louvor ou em honra àqueles que passaram, estão muito das vezes mais querendo glorificar-se a si mesmo para dizer: tá vendo? Olha o meu parente como era importante, né? Olha, eu sou herdeiro daquele fulano de tal, tá vendo? Eu sou parente do rei de não sei da onde. Eu sou em linhagem direta do fulano de tal. Porque isso, no final das contas, não é para vangloriar ou para honrar aquele que passou, mas para tentar trazer para si aquelas honrarias que existiu em relação àquele ser que passou. O que a gente sabe como espíritos, como espírita, que não tem nada a ver. Já me dizem que nós não somos filhos espirituais de alguém. Nós somos, numa determinada situação, filhos genéticos dos nossos pais. Às vezes, por convivência próxima, por simpatia, as famílias têm uma certa reencarnação, uma reincidência e reencarnação, estamos próximos e ok, tudo bem, somos espíritos simpáticos, quando das vezes isso não acontece, que a gente também reconhece alguns seres que encarnam na família que são de fora, são de outro lugar, e que podem ou contribuir ou prejudicar a família, ou vêm na família para obter
exemplo de como aquela família conviver e aprender com aquela família, como muitas vezes para passar alguma mensagem ou passar algum exemplo, algum ensinamento para que a própria família possa se modificar. Então, nada garante que nós somos filhos ou somos herdeiros espirituais de fulano de tal, porque dentro da nossa linha genética, do nosso DNA, está arrastado uma certa característica de alguém que foi famoso. Isso espiritualmente não faz o mínimo sentido. Então, por isso que, de novo, volta a questão do orgulho. Orgulhar-se significa considerar-se mais do que é. E quando a gente se considera mais do que é, nós estamos errados. Porque a gente não tem a devida medida de qual é o nosso papel e daquilo que a gente executa. Pergunta 824. Reprovais então de modo absoluto a pompa dos funerais? É a pergunta. E a resposta, não. Quando se tem em vista honrar a memória de um homem de bem, é justo e de bom exemplo. O túmulo é o ponto de reunião de todos os homens. Aí terminam inelutavelmente todas as distinções humanas. Em vão tenta o rico perpetuar a sua memória, mandando erigir faustosos monumentos. O tempo os destruirá, como lhe consumirá o corpo. Assim o quer a natureza. Menos perecível do que o túmulo será a lembrança de suas ações boas e más. A pompa dos funerais não o limpará das suas torpezas, nem o fará subir um degrau que seja na hierarquia espiritual. E a gente pode complementar aqui com mensagens que são registradas no Evangelho segundo o Espiritismo e no livro Depois da Morte também, que muitas vezes ao contrário, né? Aqueles que exerceram papéis importantes na sociedade, que muitas vezes aos quais se honra e se dá grande valor, em chegando na espiritualidade, percebem que toda aquela honraria ficou deixada aqui na Terra e se colocam numa posição às vezes bastante infeliz na espiritualidade, quando se percebem dentro da sua própria consciência de não terem feito aquilo que poderiam ter feito com o poder que tinham exercido aqui. Poderiam ter sido muito melhor. A gente já disse sobre o papel da riqueza, né? A riqueza tem um papel muito importante, que é aquele que a possui ser o grande responsável por distribuir essa riqueza de maneira que todos à sua volta sejam beneficiados por ela. Quando essa riqueza é concentrada no uso e benefício próprio e pessoal, esse ser, então, quando desencarna, percebe, quando toma lucidez na espiritualidade, que perdeu a chance de fazer muito bem, e que perdeu a chance de poder ser útil à sociedade, de poder melhorar à sua volta, e que usou aquilo de maneira egoística em benefício próprio. Então, muitas vezes, os cargos, as posições que são ocupadas aqui, quanto mais enaltecidas, acabam servindo como um peso muito grande àquele que desencarnou, porque aquele que desencarnou, em tomando consciência da situação, começa a se sentir incomodado com aquela honraria toda, porque começa a ter a devida noção do seu grau de imperfeição e de quanto poderia ter feito e não fez. Então isso acaba pesando bastante para aquele ser que desencarnou. Alguém que teve uma vida muito simples e que fez aquilo que era possível fazer, tem um alívio na espiritualidade, ou um peso muito menor, na medida em que só conta com a sua própria concepção daquilo que fez ou não fez, mas não tem o peso de todos aqueles que ficam aqui, chamando a honraria daquele que partiu, fazendo referências a ele como se fosse um parente ilustre, alguém que ficam chamando no sentido de querer a ajuda dele, quando na verdade ele precisa de muito mais, às vezes, ajuda do que aqueles que aqui ficaram. Então essas são só reflexões a respeito disso. Com isso a gente encerra então o capítulo 9 da Lei da Igualdade, do livro 3 das Leis Morais, do Livro dos Espíritos. Até mais!